Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o sétimo ano, para ser mais específico, a matéria sobre a América, os maias, astecas e incas. Bora lá! Como eu deixei claro para vocês, no último vídeo que eu fiz, eu optei em trabalhar este tema, os maias, os incas e os astecas, em 3 vídeos para ficar mais simples, mais claro para vocês entenderem. Neste vídeo, neste segundo tema, nós veremos a matéria especificamente para os maias. Então, sem mais delongas, nós iniciaremos o conteúdo. Bom, os maias eles têm como característica o local onde que eles viveram, a península do Yucatán, que fica no México. Como vocês podem reparar, aqui a imagem que eu coloquei do globo, logo à direita, é a América, o continente americano, e em verde escuro representa a península do Yucatán, que fica no atual México. Mais ou menos 7 mil a.C., vários povos viviam nessa mesma região do Yucatán. E os maias foram influenciados pelos olmecas. Em mais ou menos 1000 a.C. começaram a organizar-se militarmente, socialmente e também como um pequeno reino. E aí, em mais ou menos 200 a.C., dominaram outros povos. Os exemplos que nós temos que viviam nesta época que os maias conquistaram, os zapotecas e os olmecas. Como vocês podem reparar, aqui já é um mapa mais amplo da península do Yucatán, como vocês podem reparar. Então, vocês conseguem entender um pouquinho mais a localização geográfica dos maias. E logo à frente, o Império Maia, que eu coloquei para vocês, é representado pelo este lado verde. E as principais cidades como Tikal, Capan, Tulum, nós temos do Império Maia. Vocês verão também um pouquinho sobre as características que nós temos da cultura dos maias, como economia, cultura, sociedade. Vou falar um pouquinho sobre a economia dos maias. Bom, eles tinham a agricultura como a principal atividade. Os principais produtos agrícolas eram milho, feijão, abóbora, algodão e o tabaco. E, inclusive, o cacau era utilizado como moeda de troca. Aqui eu coloquei para vocês a imagem de dois maias, um desenho representando, uma ilustração representando os maias colhendo o milho. Inclusive o milho era considerado um alimento vindo dos deuses para os maias. O comércio dentro do Império Maia foi bem desenvolvido e os agricultores e escravos eram a base da economia, submetidos ao Estado, e os escravos eram os prisioneiros de guerras. Como será a política dos maias? Primeiro, o governante ele tinha o poder religioso, militar e social. As cidades-estados, ou seja, cada cidade-estado, ela era um centro da organização social para os maias. As mesmas cidades-estados eram independentes e autônomas, cada cidade tinha suas próprias leis e regras. Vivia a família real, os sacerdotes, os militares e os governantes dentro dessas cidades-estados dos maias. E os sacerdotes aqui eles exerciam plenos poderes. E as principais cidades que nós tivemos dos maias foram Palenque, Tikal e Copan. Como vocês podem reparar, aqui a representação em mais ou menos 900 depois de Cristo de uma pirâmide maia, e em 2020 como ela se encontra hoje. E aqui eu coloquei também uma imagem representando as ruínas de uma das principais cidades maias, a cidade de Tikal. Quem tiver a oportunidade um dia for ao México, visite esses centros, essas ruínas, essas cidades que são muito lindas. E eu também coloquei aqui a reconstituição de uma das cidades, estados que nós tivemos recentemente dos maias. Como vocês podem reparar, esses quadrinhos, esses cubículos, esses retângulos em preto representam as construções
que eram dos maias. Logo à frente, a representação em um desenho de como seria a estrutura de uma cidade-estado maia, com várias casas. Vocês podem reparar, a cidade também era bem povoada, um rio logo ao fundo. E aqui as duas imagens representam a civilização maia. Como se dará a sociedade maia? Bom, ela era estratificada, ou seja, pouco mobilidade social. A escrita era uma escrita hieroglífica, que é sinais mais símbolos. Como vocês podem reparar aqui, eu coloquei a representação na imagem dos símbolos, dos sinais da escrita maia. A religião dos maias, eles eram politeístas, ou seja, vários deuses. Poli vem de vários. Os deuses eram ligados à natureza e a construção das pirâmides estavam ligadas à religião, que as mesmas pirâmides ficavam no centro das cidades. As pirâmides eram utilizadas em rituais, proclamação de líderes, observação do céu, dentre outras coisas. E o Chichén Itzá é um sítio arqueológico que contém inúmeras ruínas dessas construções maias. Como vocês podem reparar, também eu coloquei uma pirâmide neste mesmo centro, que vocês podem reparar que é uma pirâmide bem feita, que ela é construída de pedra. E aqui na imagem ao lado, a representação em um desenho de como seria o interior de uma pirâmide maia, que era utilizada para rituais, como eu disse agora há pouco para vocês. A sociedade maia, eles tinham um jogo chamado Poc-Tapoc, que era constituído basicamente de 7 pessoas, e a bola era feita de borracha. Inclusive, o objetivo deste jogo era atravessar a bola em um arco. Aqui eu coloquei a imagem representando esses mesmos jogadores aqui, e a bola que eles utilizavam nos jogos, e o objetivo era passar a bola neste arco. Inclusive, não poderiam usar as mãos e os pés, apenas a parte do tronco, boa parte do corpo. O que não poderia utilizar mesmo é os pés e as mãos neste jogo. A matemática para os maias, eles criaram um número equivalente a zero. A astronomia, conseguiam prevenir eclipses e fizeram um calendário de 365 dias. A arquitetura vai ser muito representada pela construção de palácios, casas e barragens. E aí, mais ou menos 900 depois de Cristo, eles desapareceram, muito por conta de guerras, secas e doenças que tiveram na península do Yucatán, onde que vivia. Aqui eu coloquei a representação da numeração para vocês, um pouquinho sobre o número 0, que eles utilizavam, 1, 19, com bolinhas e um traçado. Aqui eu já coloquei o calendário maia, né, representação, e muitas pessoas erroneamente eles acreditam que os maias previram que o mundo ia acabar no ano de 2012, mas não é isso. O calendário maia ele é feito de ciclos e cada ciclo tem uma renovação. Os maias eles desapareceram em mais ou menos 900 depois de Cristo e fizeram a contagem do seu calendário até no ano 2012, mais de 1000 anos depois. Após o ano 2012, eles ainda não constituíram o calendário, então acabou. E as pessoas acharam que ia acabar o mundo, mas não é isso. Logo à frente eu coloquei algumas roupas da civilização maia, como vocês podem reparar aqui, as pessoas, quais eram os vestimentas. Eles utilizavam também alguns apetrechos para a utilização em algumas festas, como vocês podem reparar aqui, algumas pessoas estão fantasiadas, e as roupas que eles utilizavam no dia a dia. E assim eu fecho a matéria sobre os maias. Esse vídeo também ele foi bem rápido, não foi muito extenso.
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês e até a próxima aula. Tchau!